Adriana, eu sou natural de Fortaleza, mas eu moro aqui no Cariri já faz 3 anos. Bom, antes de conhecer Jesus, eu tive problemas com álcool e droga, então eu vivia vagando no mundo, né? Não ligava muito pra muita coisa, pra ninguém. Passava muito tempo na rua, fora de casa. O mais marcante, assim, que eu vi o cuidado de Deus foi que, assim, eu morei em comunidade de Fortaleza. Eu abandonei minha casa e a minha família e fui morar em outra comunidade. E foi lá onde eu comecei a vender drogas e estava participando do tráfico de droga. E por muitas vezes a polícia me pegou, a polícia me levou com droga, mas eles me soltavam. Então, tipo, ali eu senti muito o cuidado de Deus, porque não era para eles terem me soltado, mas... E depois de alguns anos eu fui para uma clínica de recuperação chamada Leão de Judá, em Fortaleza. Foi onde eu tive a oportunidade de mudança e lá eu conheci Jesus. Eu confesso que no começo eu não queria nada com Jesus. E para mim querer alguma coisa, eu acho que foi depois de 1 ano de tratamento. Foi quando eu entendi que eu não podia fazer nada sozinha, que a única pessoa que podia me libertar verdadeiramente era Jesus. E que depois que eu aceitei, as coisas foram fluindo, sabe? Que eu vi que era um conjunto. Era eu e o Pai, que eu não conseguia fazer nada sozinho. Foi onde eu tive um processo de libertação. E passei 2 anos internada. Depois desses 2 anos eu vim para cá, para o Cariri. Foi onde eu me casei com o Bruno e conheci a Igreja Luterana, onde nós já estamos há 3 anos e nós continuamos ainda no processo de libertação. Mas mais que isso, eu acredito que Deus quer nos usar com o nosso testemunho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Hoje eu tenho uma alegria que eu nunca tive antes, que eu achava que eu tinha uma alegria só que era falsa, com o uso de droga contínuo, mas que é diferente do que tudo que eu já vivi na minha vida. A igreja é uma caminhada, né? Que a gente continua e que tem sido um suporte muito grande pra gente, porque para mim e pro Bruno, porque sem a igreja não existe a Adriana. Sem Jesus, não a igreja em si, o prédio, mas Jesus não tem a Adriana, porque eu sou falha, eu sou pecadora, então eu entendo que eu preciso estar lá e que lá é o meu lugar. Tem um nome, Jesus, mas é uma alegria diferente do que tudo que eu já tive e já vivi na minha vida. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo
Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater o meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, oh, pra te adorar, te alegrar, te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater o meu. Os montes correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu
Quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, você que está dentro da sua casa e semanalmente tem acompanhado as séries da nossa comunidade. É muito bom tê-lo junto com a gente e é bom poder saber que existem pessoas que em meio a essas 4, 5 semanas de quarentena não se afastaram da sua comunidade, permaneceram firmes e mantiveram os seus vínculos dentro das suas comunidades e não abriram mão disso, por mais que esses vínculos muitas vezes se resumem a um contato por WhatsApp ou a uma maneira de orarmos uns pelos outros, de trocarmos motivos de oração. Isso ainda é ser igreja, isso ainda é viver intencionalmente essa igreja. E nós queremos continuar vivendo intencionalmente essa igreja. Hoje nós temos um tema dentro da nossa série, nós estamos tratando sobre revitalização,
e você que está chegando agora, nós estamos hoje começando o terceiro episódio dessa revitalização. Nós já falamos sobre vida revitalizada, sobre compromisso revitalizado, sobre uma história revitalizada, e hoje nós queremos falar o revitalizar a história da família. Ok? O nosso tema hoje se envolve para a família. Eu queria que você estivesse bem acomodado aí na sua casa, bem acomodado aí no seu sofá, chama a família, pede para todo mundo ficar perto, porque o tema de hoje não é apenas para você, mas é para toda a sua casa e toda a sua família. Se você deseja ter a sua história, a sua vida sendo restaurada, sendo revitalizada, eu quero que você preste muita atenção nos próximos minutos em que nós queremos abordar esse tema. Nós encontramos no livro de Gênesis, é por onde nós queremos começar, é quando Deus começa a estruturar a primeira família que existe na história. Se você abrir o seu livro em Gênesis, você vai perceber que esses 50 capítulos que nós encontramos em Gênesis, a gente consegue fazer uma divisão do primeiro capítulo até o 11 e depois do 12 até o capítulo 50. Porém, o que muitos não conseguem entender dessa história de Gênesis é que no início, nós vemos ali o relato que do início de tudo, o princípio de tudo, o como Deus criou o céu e a terra, e tem mais, Deus conseguiu fazer isso do caos. E segundo o relato bíblico, nós entendemos que do nada, da onde não havia forma, da onde não havia vida, Deus cria uma forma e Deus cria vida. Da onde existe escuridão, Deus cria luz. E dentro desse processo, alguns dias de criação, Deus cria então depois o homem e a sua mulher a partir da criação do homem. E depois desse momento da criação do homem, nós encontramos o capítulo 3, onde nós vemos o primeiro relato de pecado na vida do ser humano. E nesse primeiro relato a gente percebe que ali, a partir daquele momento do pecado, do capítulo 3 até o final do capítulo 11, nós encontramos 5 vezes amaldiçoar. A partir desse momento, nós começamos a ver o afastar do ser humano, daquela família que Deus projetou e organizou no capítulo 1. Dentro do capítulo 3 vem a queda, e até o capítulo 11, essas famílias começam a provar da consequência do pecado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a vida dos seus filhos, inclusive. Porém, parece que a partir do capítulo 12, Deus começa a reestruturar uma história que parece que vai dar um início a um fim diferente daquilo que nós imaginamos que começou no capítulo 3, com a chegada do pecado na vida do ser humano. Porque no capítulo 12, Deus começa a chamar uma família a partir de Abraão, que pega a sua esposa, vai para uma terra que Deus prometeu, e sua geração tem a possibilidade de viver algo diferente. Então você que está comigo ainda, abre lá comigo no capítulo 12, ainda o verso 1, ainda o versículo 1, nós vamos ver o seguinte: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Assim como nós vemos no capítulo 3 até o 11, 5 vezes, há uma maldição sobre o povo. Agora apenas em 3 versículos, não 3 capítulos, 3 versículos, nós vemos 5 vezes palavras de bênção de Deus para com Abraão. Isso nos faz entender que Deus começa a mudar a história do povo através da vida de Abraão e Sara. O que talvez você já saiba,
mas é bom mostrar que Deus, nesse processo de mudar a história do povo, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó. E é aqui na história de Jacó que nós queremos firmar a nossa noite hoje. Jacó foi um homem que parece ter sido muito usado por Deus, não foi só por Abraão ter sido pai da fé, não foi só por Isaac ter sido filho do pai da fé, mas pela relação que Jacó teve com Deus, que no início foi tão conturbada, tão difícil, mas ainda assim Deus abençoou Jacó e a sua família. Eu quero trazer aqui algumas características que as pessoas de fora olhavam para a vida de Jacó, para a família de Jacó, e talvez algumas pessoas observavam ele e diriam: isso é uma família perfeita, a família de Jacó é uma família perfeita. Acompanhem comigo. Primeiro, a família de Jacó é uma família que a gente sabe e percebe, por causa da linhagem de Abraão, que é uma família escolhida por Deus para andar com Deus. Não só Abraão, mas também o seu neto Jacó faz parte dessa caminhada que vai viver essa bênção de Deus que a gente percebeu lá quando a gente leu sobre Abraão. Segundo, é que essa pessoa que está olhando de fora a família de Jacó percebe uma família abençoada por Deus. Não só escolhida, mas também abençoada por Deus e toda a sua família. Terceiro, é uma família que não é nada pequena, é muito grande. São 13 filhos que Jacó tem. E a gente percebe que isso para os dias de hoje já é bastante criança. E quarto, a família de Jacó é uma família rica. Se nós pudéssemos olhar para os dias de hoje, uma família que tem os melhores camelos, tem as melhores tendas, tem as melhores refeições. Essa era a família de Jacó. E ponto 5 ainda, a família de Jacó nitidamente parecia uma família protegida por Deus, cuidada e observada por Deus. E tanto que até mesmo quando chega uma peste, uma fome na região e nas cidades vizinhas, Jacó e seus filhos têm aonde recorrer, eles são cuidados e eles se sentiam protegidos. Agora, esses 5 pontos dessa família nos fazem entender que essa família aqui é perfeita, escolhida por Deus, abençoada por Deus, grande, uma família que tem uma gama de filhos, uma família que tem dinheiro, tem riquezas e uma família protegida. Pronto, nós temos então o modelo da família perfeita. Apenas um desavisado entenderia que essa família é uma família perfeita. Porque na verdade o que nós percebemos de real nessa família é que ela não é perfeita. Ela é completamente imperfeita. Sabe por quê? Dentro dessa família havia vingança e crueldade. Os filhos de Jacó, em determinado momento, eles mataram pessoas e famílias ao seu redor por vingança e crueldade. Tem mais, essa família também tinha tinha um grande histórico da questão da imoralidade sexual. Tanto que um dos filhos de Jacó tomou uma das esposas de Jacó, uma das servas de Jacó, para si, de maneira sexual. E tem mais, essa família vivia numa redoma de fofocas. Ainda estamos olhando, pessoas que olham de fora, que talvez não percebam isso nessa família, mas essa é a realidade interior da família de Jacó. E não termina por aí. Havia dentro desse histórico familiar, um preferencialismo. Jacó tinha uma preferência por filhos. E os outros filhos ficavam mais como empregados do que de fato filhos. Jacó preferia tanto alguns filhos, que um deles era José, que era tão apegado a Jacó, e Jacó era tão apegado a ele, que José uma vez recebeu uma túnica, mas uma túnica perfeita, uma túnica que nenhum dos outros teria. Privilégios que somente
o filho preferido de Jacó, tinha. Dentro dessa família ainda, a gente percebe que existe algumas questões. Outras seriam provocações da parte desse filho para com os outros filhos. Sim, porque talvez José chega numa manhã e fala para os seus filhos no café da manhã, para os seus irmãos no café da manhã, e ele diz o seguinte: essa noite eu sonhei, eu tive um sonho. As pessoas perguntam: que sonho? Aí ele começa a contar o seu sonho, ele diz: bom, nesse sonho eu sonhei que o meu fecho se levantava e vocês era como se ficassem ao redor e se prostravam diante de mim. Um sonho apenas. José, ele provocava os seus irmãos, e não somente em relação ao seu sonho, mas também em relação ao trabalho dos seus irmãos. Tanto que os seus irmãos começaram a gerar ódio pela vida de Jacó, e de uma forma muito estúpida, e caíram na estupidez de até mesmo planejar a morte do seu irmão e fazer com que ele passasse por morto para que eles se livrassem deles. Na verdade, eles até pensaram: esse irmão nós devemos matar, planejaram essa morte. Um outro irmão falou: não, peraí, a gente podia até vender ele, porque pelo menos resolve o nosso problema. E uma das coisas que eles fizeram foi molhar as roupas de José no sangue, venderam o seu irmão, levaram para o seu pai apenas uma roupa molhada de sangue para interpretar de que o José tivesse morrido, e então eles se livravam disso. Você consegue imaginar como seria para isso José, a Jacó recebendo a notícia da morte do seu filho e sem saber que na verdade o seu filho estaria vivo? Eles não se preocuparam com a mentira, com a traição ao seu pai e ao seu irmão. Por mais que a gente não pode dar muito crédito para o Jacó, para o José, ainda assim a gente vê numa família que antes a gente viu que era abençoada, escolhida, situações como essa acontecendo. Mas tudo isso, a gente percebe que existe uma grande dor e sofrimento dentro dessa família. As consequências, as atitudes dessa família, as mentiras, as traições, as imoralidades, as vinganças, as crueldades, os ódios que eles tinham, gera dor e sofrimento para essa família. Não somente para José, não somente para Jacó, mas para toda essa casa. Agora, a gente lembra que houve uma promessa de Deus para que o povo fosse, para que todos os povos fossem abençoados na terra. E aonde a gente percebe o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta: o mal cometido por essa família vai impedir Deus de concretizar seu plano de revitalizar todos os povos da terra? Porque se nós lembrarmos, Deus pega Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão, que todos os povos da terra seriam abençoados. Passa uma geração de Isaac, filho de Abraão, chegamos na geração de Jacó, filho de Isaac, e de repente essa é a situação que nós temos. É dessa família que vai sair a revitalização por causa do pecado de Adão e Eva. Uau, será que Deus escolheu certo a família que Ele quer usar? Será que ainda dá para seguir esse plano com essa família ou não? É isso que nós vamos ver hoje, é entender que na verdade nossas famílias são imperfeitas, nossas famílias não são pessoas perfeitas. E outra coisa, as nossas famílias na verdade são tão imperfeitas que é nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo essa situação de isolamento, é que nós percebemos que as nossas famílias não são nada perfeitas. Tanto que se você jogar lá no Google, o crescimento de divórcios nessa época aumentou drasticamente o número de divórcios dentro desse período de pandemia. O número de pedidos para divórcios, de entrada para divórcio aumentou. A impressão que dá é que nós desaprendemos a viver como família. Nós desaprendemos a viver como uma família unida, que consegue sentar na mesa, ter um bom diálogo sobre o seu dia, consegue ter tempos
juntos, conseguem brincar junto, mesmo que agora talvez tenham muito tempo ocioso. Alguns que estão em casa sem trabalhar, as famílias talvez desaprenderam ao que é ter contato. Mesmo estando em casa e juntos no mesmo ambiente, eles ainda conseguem estar isolados, cada um no seu lugar. Tanto que as famílias desaprenderam a viver juntos, que quando eles são forçados a estar no mesmo lugar por um tempo maior do que de costume, vem uma reação. E alguma dessas reações a gente chama de divórcio. Outra coisa é que alguns governantes já preveram isso, mas oficialmente agora aumentou o número de violência entre as famílias. E um desses casos ainda aumentou o número de violência contra as mulheres. Eu me pergunto, de fato nós conseguimos perceber, Deus consegue revitalizar as nossas famílias mesmo? Deus consegue, porque parece que quando nós temos a oportunidade de estarmos mais juntos, a gente abre mão disso. É Deus que decide revitalizar a história de Jacó e a família de Jacó. Sabe como? Sabe aquele filho que anteriormente nós dissemos que foi vendido pelos seus irmãos, chamado José? Pois é, esse filho é vendido para Potifar. E Potifar, ele é um cara que serve no reino de Faraó. Acontece que Potifar percebe que José é uma pessoa confiável e coloca José como administrador da sua casa. Um certo dia em que Potifar estava viajando, ou pelo menos estava fora de casa, a esposa de Potifar dá em cima de Jacó e chama Jacó para se deitar com ela. E Jacó, fiel ao seu servo, ao seu senhor e fiel ao seu Deus, nega a proposta e foge. Só que essa mulher acaba incriminando José, que acaba indo para a prisão. E José fica 3 anos naquela prisão, aonde Deus acaba usando José naquela prisão. E depois de 3 anos naquela prisão, José é se destacado na visão do faraó. E ele é chamado para conversar com o faraó, para interpretar um sonho de faraó. Faraó percebe que não só José é uma pessoa que tem uma habilidade especial em relação a esse sonho, como José é diferente de todos os outros que já estiveram com ele. Logo, José não se torna apenas alguém próximo do faraó dentro do reinado do Egito, porém José se torna a segunda pessoa mais importante do mundo daquela época, porque José se torna o governador do Egito. E acima de José, apenas Faraó. Consegue entender que a partir de agora, toda a visão de José em relação ao que ele vivia, tudo começa a mudar porque ele se torna alguém tão importante. Porém, ainda essa história é interessante porque nesse exato momento em que José está se tornando um homem importante, pelos próximos anos José administra aquele lugar e ele faz com que esse povo do Egito acumule uma grande riqueza, acumule um grande número, uma quantidade de cereal, e alguns anos depois a fome vem a essa terra. O Egito estava preparado para esse período de fome porque tinha muito cereal, inclusive tinha o bastante até para vender para as regiões vizinhas. E a fome chega até a casa de Jacó. O mesmo Jacó, o pai de José, com todos os outros filhos que tinham vendido José, muitos anos depois, a fome bate nessa terra e essa família é obrigada a ir até o Egito para comprar esse cereal. E quando eles chegam ao Egito, eles compram o cereal, eles observam a José e parece que eles não reconhecem de primeira a José, e aí de repente eles voltam para casa e o texto é muito detalhista nesses capítulos, e quando eles voltam de novo ao Egito, José fala para eles que eles são os irmãos dele e que ele é parte da família e que Deus cuidou e protegeu dele. Mas o versículo exatamente que eu quero ler para vocês é o versículo 8, que diz o seguinte: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ele me fez administrador de todo o palácio e governador
de todo o Egito. A partir desse momento, José está dizendo, não se preocupem, eu sou o irmão de vocês. José não está relembrando o que aconteceu, mas ele está deixando claro que o que aconteceu era cuidado de Deus. Perceba, os irmãos ainda não estavam vendo o que estava acontecendo. Os irmãos ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas José entendeu. José entendeu que Deus estava revitalizando a história da família de Abraão, da família de Isaac e da família de Jacó, através da sua vida. Sim, porque ele foi vendido, foi uma grande dor, foi afastado da sua família e muitos anos depois ele tem o prazer de manter os seus irmãos informados de que quem estava cuidando todo esse tempo dessa família, por mais que parecia um caos e que não tinha como ser resolvido, Deus esteve no controle de tudo. E quando ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó. Deus estava revitalizando não só as finanças, Deus estava revitalizando as possibilidades de novo eles poderem viver juntos, todo aquele afastamento de irmãos, toda aquela briga que havia entre eles, tudo poderia ser resolvido. A maturidade de José agora em relação aos seus irmãos, tudo estava resolvido. Então José queria ver o seu pai, os seus irmãos voltaram para a sua terra, trouxeram Jacó, Jacó reencontrou novamente José, e nesse momento eles puderam viver por muitos outros anos juntos novamente. Porém, o tempo passou, Jacó morreu no Egito, e no momento que Jacó morre, os irmãos começam a ficar preocupados. Eles se preocupam pensando, pois será que agora, a partir do momento que o nosso pai morreu, José não vai querer se vingar? Perceba que a mentalidade desses irmãos ainda estava lá no passado. A mentalidade deles ainda continuava como de pessoas que não tiveram seu coração e a sua mente revitalizada. Apenas José, que viveu por todos esses anos, enquanto seu pai estava vivo, provando de que ele não queria vingança, ele queria um bom relacionamento com a sua família. Ele queria voltar e ele percebia Deus cuidando e tratando o tempo todo dele e da sua família. Mas a mentalidade dos seus irmãos era que talvez a partir de agora José iria dar fim deles, porque agora o pai deles estava morto. E perceba o que eles falam no capítulo 50, do versículo 15. Vendo os irmãos de José que o pai havia morrido, disseram, se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. E no versículo 16, então, mandaram um recado a José dizendo, perceba que aqui eles inventam uma história, a mentira continua presente, eles inventam uma história para convencer José de que eles, calma, porque o teu pai pediu pessoalmente isso, e as palavras que supostamente Jacó teria dito, que dissesse o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros do pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Agora perceba uma coisa, que a reação de José é de choro. A cura está, na verdade, nesse amor que José sentia para os seus irmãos. José se permitiu curar do rancor e ele tinha motivos para isso. José se permitiu ser tratado por Deus e ser revitalizado por Deus. Logo, ele conseguia ver e fazer algo que os seus irmãos não conseguiam ver e nem fazer. O versículo 18 diz assim, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. É interessante que a voz de Deus no coração de José é muito maior que o próprio choro de José. E interessante que o choro de José me parece que não é qualquer coisa. Não existe mais rancor no coração de José, mas os irmãos ainda estavam presos ao passado, eles estavam presos àquilo que eles fizeram no passado, e a intenção deles era livrar o pescoço deles. A intenção deles não era um bom relacionamento com José, a intenção deles não era uma vida e uma família revitalizada, a intenção deles era apenas livrar o seu pescoço da lâmina.
Ainda no capítulo 50, olha o versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A gente precisa entender uma coisa. Misericórdia é não dar para o outro o que ele merece. Graça é dar para o outro o que ele não merece. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Olha só, misericórdia é não dar para o outro o que ele merece. Misericórdia é não dar o que essa pessoa merece. Graça é dar para essa pessoa o que ele não merece. A questão aqui não é um José misericordioso, é um José gracioso. É um José que entrega para os seus irmãos algo que eles não merecem. Não, eles não merecem. Eles não merecem porque a intenção deles o tempo todo nunca foi de que fato eles estarem felizes pelo contato de novo com José. A intenção deles era se livrar de uma possível morte. Por isso, novamente, eles inventam uma mentira, novamente eles se colocam diante da... Precisamos manter o controle dessa família, precisamos fazer de tudo para que tudo esteja organizado, e eles são confrontados, eles se deparam então com uma frase de José, dizendo apenas, porém, não tenho medo, estarei eu no lugar de Deus? José tem uma alta consciência de quem ele é nessa história. José tem uma alta consciência de quem Deus é nessa história. Eles, os seus irmãos, não têm essa consciência. Isso me faz pensar, quando eu olho para um pouco mais à frente, versículo 20. José não só acalma eles, mas perceba que o final do versículo 19 está dizendo que José falou com eles amavelmente. Eu ainda imagino José com esse mesmo tom de voz amável, olhando para os seus irmãos dizendo o seguinte: vocês planejaram mal contra mim. Perceba, José perdoa. José, pelo fato que perdoou, não está sofrendo de amnésia. José ainda lembra o que aconteceu. E ele diz, mas Deus o tornou em bem. José não só perdoa, como ele consegue ver que toda a dor e toda a ferida já cicatrizou. Todo o rancor, tudo que destruía a sua história e a sua família foi tratado. É essa visão de José para com aqueles que foram maus com ele. E ele continua dizendo, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenho medo. Perceba que José não entendeu apenas a necessidade de se manter um bom relacionamento com seus irmãos. Ele entendeu que através disso, ele quebra uma cadeia. Ele quebra uma situação que acontecia de geração em geração, que viviam em mentiras, viviam em traições, viviam em ódio, em guerra, e a partir de agora, José demonstra um novo caráter, uma nova história, um novo prisma. Sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que Deus tornou em bem todo o mal cometido pelos religiosos romanos, o mal sofrido por Jesus. Você percebe que Jesus, a figura de José aponta para Jesus. A figura de José aponta para Cristo naquela cruz. E Cristo naquela cruz morreu não porque você mereceu, porque nós somos pecadores, mas Ele morreu por você, para que a sua família, a sua vida fosse revitalizada. Jesus entregou a sua vida por muitas famílias, incluindo a sua. Você consegue entender que Deus, o plano de Deus lá com Abraão, Isaac, Jacó, e que dentro da vida de José traz libertação e de fato de novo a promessa começa a fluir até chegar até nós. Você consegue perceber que é da mesma maneira que Cristo fez na nossa história. Quando o povo religioso perdeu o sentido de cultuar a Deus,
perdeu o sentido de viver no templo com o Senhor, perdeu o seu sentido de confessar os seus pecados e o sacrifício que era entregue ao Senhor. Tudo virou comércio. A partir desse momento, Cristo vem e Ele reestrutura isso, e Cristo morre por nossa causa, para que nós pudéssemos de novo ser reconectados com a história de revitalização de Deus para com as nossas famílias. Você consegue perceber que Deus, Ele começa a reencontrar, nos fazer a gente se reencontrar com o seu plano de revitalização através de Cristo? Porque se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos o plano de uma nova vida, de uma nova história. E tem mais. Nós muitas vezes insistimos no erro. Nós muitas vezes ainda insistimos achando que nós precisamos do controle sobre a nossa história. A partir do momento que, enquanto nós tentarmos viver e manter o controle com as nossas próprias mãos, como os irmãos de José fizeram, a gente só tem uma possibilidade: falhar, errar de novo e de novo. O que nós queremos, de fato? Você já entregou a sua vida para Jesus? Essa família que está sentada no sofá da sua casa, ao seu lado, eles conhecem esse Jesus? Deixa eu ler com você uma última coisa ainda. Você já entregou a sua família imperfeita por Filho perfeito? Eu te recomendo ter conversas em amor, em verdade, como José teve com seus irmãos. Não esquecemos o que aconteceu, mas perdoamos. E tem mais, não só perdoamos, nós nos permitimos e nos abrimos para que Deus revitalize através do meu perdão. Consegue cultivar uma espiritualidade viva na tua casa, na tua família? Um relacionamento que não está diante dos interesses? Um relacionamento que não depende do que as pessoas podem te oferecer na tua família? Consegue exercitar a misericórdia e graça dentro da sua casa? Eu queria que você repensasse e reavaliasse agora como está a tua casa e a tua família. E através disso, exerça aquilo que Cristo derramou sobre você, a graça dele, porque você não merecia, mas ele te presenteou com essa graça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.